A paz, queridos, tudo bem? Sou seu irmão em Cristo, Edson. Mais uma vez estamos aqui na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a nossa revista do nosso quarto trimestre de 2025, onde estamos tratando sobre corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Tá? Esse é o tema do nosso quarto trimestre de 2025, último trimestre do ano. Muito bem, nesta lição, a lição de número 2, nós tivemos a lição de número 1 na semana passada, onde foi um apanhado geral, né? Uma introdução geral do nosso trimestre, vamos dizer assim, praticamente uma introdução geral, onde falamos, né, sobre o corpo, alma e espírito. Hoje nós vamos estar estudando na nossa lição o corpo, né? O corpo humano. Não é o estudo que nós temos na escola secular sobre o corpo humano, as partes que dividem o corpo humano, que é cabeça, tronco e membro. Não é desse estudo que nós vamos estudar. Nós vamos estar estudando a maravilha de Deus, né, sobre a criação do ser humano. É disso que nós vamos estar estudando. Muito bem. A introdução da nossa lição diz o seguinte: olha, há séculos o racionalismo e o cientificismo procuram explicar a existência humana. Segundo seus propagadores, propagadores dessas escolas de pensamentos teriam suficiente resposta para o homem em sua busca de compreensão de realidade. Apesar disso, razão e ciência não conseguem desvendar nem mesmo todos os mistérios do corpo humano. Como resultado disso, o homem pós-moderno vive uma grande crise de identidade. Muito bem. Somente pela fé pode, por meio das Escrituras Sagradas, termos respostas sobre nossa constituição e existência. Muito bem. Então, na nossa introdução, nós temos aqui, né, dois pensamentos filosóficos, né, na filosofia ou no estudo do pensamento filosófico, que diz ter conhecimentos, né, suficientes, né? Quando diz que o racionalismo e o cientificismo procuram explicar a existência do ser humano. Aí diz assim, ó, segundo seus propagadores ou seus pensadores dessas filosofias, desses pensamentos, essas escolas de pensamentos teriam suficiente resposta para o homem, para a existência do homem, né, para a busca da compreensão da realidade, Então, eles, nos seus estudos filosóficos, chegaram numa condição, né, de um pensamento, de uma compreensão real das coisas. Porém, eles, apesar de todas esses conhecimentos, eles não conseguem, através da razão e da ciência, explicar, né, o mistério
do ser humano, o mistério do corpo humano, da existência humana, tá certo? Bom, com base nisso, nós entendemos que o racionalismo, se a gente fosse estudar aqui o racionalismo sobre os seus pensamentos, nós poderíamos ficar aqui algumas horas falando só sobre o racionalismo, o que eles pensam, né? O que a teoria da filosofia, né, do racionalismo, o que eles pensam. E assim também para o cientificismo. O cientificismo. Mas muito bem, vamos falar só tantinho assim sobre o racionalismo. O que o racionalismo? Teoria filosófica que tem a razão como principal instrumento do conhecimento. Então, o racionalismo é essa ciência, né, essa teoria filosófica que tem a razão como o instrumento do conhecimento. O racionalismo é uma corrente filosófica que traz como argumento a noção de que a razão é a única forma que o ser humano tem de alcançar o verdadeiro conhecimento por completo. Então, eles entendem que, né, com essa filosofia, o ser humano é capaz de ter um verdadeiro conhecimento das coisas por completo. Tá certo? Muito bem. O pensador dessa filosofia, do racionalismo, é o René Descartes. René Descartes. Então, ele que tem esses pensamentos. Muito bem. Um resumo geral do René, ele disse que a filosofia tem como razão a única maneira do ser humano alcançar o conhecimento por completo. Também ele foi o principal difusor dos pensamentos ligado do racionalismo, né? Ele defende que era necessário duvidar de tudo. Ele diz o seguinte: é necessário duvidar de todo o conhecimento, né, que adquire para conseguir alcançar a razão por completo. Então, para alcançar uma razão absoluta no pensamento dele, é necessário, né, desconfiar, ou duvidar, ou não crer em todo conhecimento adquirido. Então, ele próprio já está negando o próprio conhecimento ou a própria filosofia dele próprio. Porque uma vez que ele desconfia dele próprio, então nem ele mesmo crê no que ele estudou, do que ele buscou na sua filosofia, né? Então, isso é um pensamento do René Descartes, o filósofo da teoria do racionalismo. Então, quando a lição diz que esses pensamentos filosóficos entendem que eles são a autossuficiência da razão para adquirir o conhecimento necessário para a existência humana, né? Com toda essa razão, com todas essas ciências, eles não conseguem decifrar ou entender o conhecimento, ou a existência humana. Muito bem, com base nisso, nós vamos chegar numa primeira explicação aqui do tópico 1. Né? O tópico 1, nós vamos falar o seguinte, ó. No tópico 1, vamos falar sobre uma maravilhosa obra de Deus, a maravilhosa obra de Deus. Então, nesse tópico, fala sobre do pó da terra, ó, do pó da terra.
Então, essa maravilhosa obra de Deus, a Bíblia vai dizer que do pó da terra, Deus, né, ele cria o homem do pó da terra. A lição vai dizer que somente pela fé, por meio das Escrituras Sagradas, temos respostas sobre nossa constituição e existência. Então, é necessário ter fé para acreditar nas maravilhosas e nessa miraculosa obra de Deus. Então, do pó da terra. Olha, sua sabedoria e infinito poder, Deus fez o homem Adão. Muito bem. Vamos entender aqui. Vamos entender uma situação aqui. Ó. A nossa lição diz que do pó da terra. Do pó da terra. Muito bem. Nessa primeira explicação, no Gênesis 1, 26 e o 27, diz que Deus façamos o homem a nossa imagem, a imagem e a semelhança, de Deus. Na imagem, imagem e semelhança. Aqui na semelhança, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Então, aqui estaria, né, imagem. Na imagem estaria o espírito e a alma. Então, a Bíblia vai dizer que Deus, ele tem espírito. Então, no Espírito de Deus, no Espírito de Deus, João, capítulo 4, e o versículo 24, diz que Deus é Espírito, fala que Deus é Espírito, e os verdadeiros adoradores o adorarão em Espírito e em verdade, porque Ele é Espírito. Lá no livro de Hebreus vai dizer que a minha alma, nós falamos na lição passada, a minha alma compraz, ou a minha alma agrada, né? Então, também Deus tem alma, segundo Hebreus, o capítulo, se não me falha a memória, 10:38, fala sobre a alma de Deus. Muito bem, ainda nessa explicação, nós vamos dizer o seguinte, em Colossenses, no capítulo de número 1 e o versículo 15, vai dizer que fala de um primogênito da imagem de Deus. Tá, mas que primogênito é esse da imagem de Deus? Que primogênito é essa da imagem de Deus? Vai dizer que quem era esta imagem? Quem era esta imagem que fala em Colossenses? Vamos ler Colossenses, capítulo 1, versículo 15? Muito bem. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. O que diz lá? Diz assim, olha, a qual é a imagem do Deus vivo, do Deus invisível, o primogênito da criação. Então, essa imagem de Colossenses diz que é o primogênito do Deus invisível. E quem é esse Deus invisível?
quem é esse Deus invisível? Esse Deus invisível, quem é? Quem é? Aí a lição vai dizer que façamos a imagem e semelhança. Mas quem é a imagem e semelhança de Deus? Né? Não é Adão, o primeiro homem. Não é Adão. Por quê? Quem é essa imagem? Não é Adão. Não é Adão. Por quê? Adão foi o homem que foi criado. Colossenses está dizendo que primogênito de Deus invisível. Quem é o primogênito de Deus invisível? Vamos voltar agora no Gênesis, no capítulo 1. Ou melhor, vamos ler primeiro João 1:1. Vamos ver o que diz João 1:1. Ó, João 1:1. Eu vou ler para a gente entender, porque falar diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, no princípio era o Verbo. Então, esse primogênito de Deus, do Deus invisível que fala em Colossenses, estava com Deus no princípio. Então, João 1:1. Quem é? O Verbo. Quem era esse primogênito? O Verbo. Então, e quem era a imagem? A imagem, o Verbo, a imagem de Deus, não era Adão. Não era Adão. Adão foi o homem na qual foi criado por Deus, mas não era Deus no princípio. Então, quem era esse João 1:1? O Verbo. Mas quem era o Verbo? O primogênito. Quem era o primogênito? A semelhança. Então, a semelhança de Deus não era Adão. A semelhança de Deus está aqui no corpo. No corpo. No corpo. Que corpo? O corpo da semelhança de Deus. Aqui, ó. O corpo da semelhança de Deus. Corpo da semelhança. E quem era esse corpo da semelhança? Deus. Ó. Aqui espírito. E aqui Deus, alma. Então Deus, no princípio, era dicótomo. E Deus se torna tricótomo. Na tricotomia, agora, como? No corpo. E quem é esse corpo? Jesus Cristo. Jesus Cristo. No primogênito, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 15. Então, Colossenses capítulo 1, versículo 15, primogênito do Deus invisível no corpo,
agora Deus, na pessoa de Jesus Cristo, se torna tricótomo. Deus, Espírito, alma, que nós já explicamos, e agora no corpo ele se torna na tricotomia. Então, com base nessa explicação, agora vem a maravilhosa obra. A maravilhosa obra de Deus. Adão foi criado. Agora Adão foi criado depois do primogênito. O primogênito ainda no verbo. Adão foi criado à imagem do primogênito. A imagem do primogênito que era o próprio Deus. Então, agora Adam, né, como diz na lição, Adam, né, do grego, Adão, na imagem do primogênito, criado, né, a imagem e semelhança de Deus no primogênito, Jesus Cristo, ainda o verbo. Tá certo, amados? Muito bem. Então, aqui, quando Adão é criado, aqui quando Deus, ainda conforme fala em Colossenses, no primogênito, faltava o corpo. Né? Deus na dicotomia, faltava o corpo. A providência de Deus no corpo, transformando o verbo, que era a palavra, que através da palavra ele o façamos, né? Ele criou todas as coisas. Gênesis, capítulo 1, e o versículo 1 e 2, o que diz? Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e o versículo de número 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e trevas e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas. O Espírito de Deus, Deus Espírito, o Espírito de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. O Espírito, então Deus é Espírito, pairava sobre as águas. Muito bem. E disse Deus, haja luz. E assim foi. Até o 6º dia da criação do homem. Né? O homem foi criado de uma maneira especial. O homem não foi criado com o haja, simplesmente com o haja. Mas o homem foi criado, né? E nós vimos na aula anterior, com uma condição especial, que foi com o sopro. Através da criação, Deus fez com o sopro, né? Dando ao homem o espírito de vida. O espírito de vida, né? E na providência de Deus, Jesus Cristo, no primogênito no corpo, para formar corpo, alma e espírito humano, né? Numa obra miraculosa. Por isso que a leitura, a lição vai dizer, a Bíblia vai dizer que é impossível agradar a Deus sem crer nessa obra, nessa maravilha. É impossível entender a criação sem entender as Escrituras. Porque todos esses filósofos que nós falamos aqui, né, tem eles aqui, eu estava estudando, buscando algumas referências para estudar essa lição. Eu vi que Platão é um filósofo que ele
do platonismo. No nosso tópico de número 2 vai falar sobre o platonismo, vai falar sobre o maquinismo, não vai dar tempo a gente falar aqui, o gnosticismo, não, entendeu? Então são todas essas crenças, que todas elas não encontram uma razão. Em todas as razões, estudado no racionalismo, não encontra uma explicação para, né, o desfecho do ser humano. Ainda nesse tópico, a lição vai dizer o seguinte: olha, uma estrutura magnífica, composta, segundo estimativa, por cerca de 37 trilhões de células. 37 trilhões de células. Tecidos, órgãos e sistemas cujos funcionamento desafia a mais moderna ciência. Como o Criador, aí vem uma pergunta, como o Criador, valendo-se de uma matéria-prima tão comum, fez uma obra tão extraordinária, complexa, né? Complexa e completa. Uma obra complexa e não falta nada nesta obra. Como que é isso? Como que é isso? Né? Aí nós vamos, quando a gente tá estudando nossos estudos da vida secular, eu lembro que essas matérias nós tivemos, chamava de ciência. Hoje tem outros nomes, porque a ciência se divide em várias matérias, mas aqui no caso a ciência vai estudar sobre o corpo humano e tudo mais, mas aqui a célula, ela é a menor unidade da matéria viva. A célula é a menor unidade da matéria viva. E aí nós vamos entender que a célula, numa pesquisa, a célula ela tem 0,025 milímetros. 0,025 milímetros. Essa menor unidade da matéria viva. Uma única célula, ela tem aproximadamente esse comprimento aqui, essa dimensão, 0,025 milímetros. Agora pega 1 milímetro, você vai ver, pega 1 milímetro na escala, mede quanto dá 1 milímetro. Então a célula, ela tem a menor, aquele milímetro, menos da metade daquele milímetro. Que a metade é 0,50. Então ela tem 1/3 de 1 milímetro. A célula. E aí nós vemos que em cada célula é como se tivesse um ambiente com várias portas. E você entra numa porta, ela abre milhões de coisas. Você entra em outra, ela abre outras coisas. Aí nós vamos ver o quanto Deus é sábio e como é que pode o ser humano estudar isso. Por isso que o ser humano fica louco e doido e nunca vai entender Deus. Os cientistas, eles nunca vão chegar essas razões faladas aqui, nessas teorias, elas nunca vão chegar numa conclusão disso aqui. Porque apenas o olho, a retina do olho. Então aqui dispara milhões de células, onde cada uma delas abre uma condição de explicar uma coisa. Aí nós vamos, o restante do corpo humano, como é que Deus conseguiu montar tudo isso? Apenas de uma matéria tão simples, como diz na lição, do pó da terra.
Aí a Bíblia vai dizer que Deus molda o homem do pó da terra, né? A nossa lição, ela fala, a leitura bíblica no livro dos Salmos, diz assim, olha, Senhor, Tu me sondastes e me conheces, Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cerca o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Tá certo? Seu Deus, nem que haja uma palavra, a minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Muito antes que haja uma palavra na minha língua, o Senhor já conhece o que vai falar. Isso é Deus. Isso é Deus. A ciência consegue entender isso? Não consegue. Não consegue. E tudo isso está aonde? Nos 37 trilhões de células do corpo humano. Cada disparo cognitivo tem um comando. Tem um comando. E onde, através desse comando, esses comandos, desses disparos cognitivos, é a diferença do ser humano com o animal, que nós falamos na aula passada. É o espírito, alma vivente, espírito sopro de Deus, viver sobre o corpo, né? Corpo, alma e espírito, as três junções se completam na obra maravilhosa do nosso Deus. Tá certo, amados? Isso aqui foi uma explicação do tópico de número 1, o primeiro subtópico do tópico 1, com a introdução. Se houve uma necessidade da gente, né, explicar um pouco aqui para entender, né, o porquê a ciência não consegue chegar a um ponto, porque desde esses filósofos que nós falamos aqui, muito antes de Cristo, 385 antes de Cristo, eles já discutiam essas situações. As mitologias gregas, né? Os homens mais sábios da Terra, os criadores das filosofias. Tem eu esqueci o nome dele, mas ele, antes de Platão, Mileto, não sei o que, não lembro agora, ele é um dos fundadores da filosofia. E o máximo que ele conseguiu entender é sobre as descobertas das razões humanas, e que através dessas razões o homem ele tem o seu poder de decide. Mas quem deu isso? Foi Deus no livre-arbítrio. Foi Deus no livre-arbítrio do homem, né? Através do livre-arbítrio ele, né, alcança, né, a promessa do primogênito que foi dado lá no princípio. Tá certo, amados? Muito bem. Na leitura, ainda no tópico 2, não, ainda no tópico 1, Deus, o autor da vida, é praticamente o que nós explicamos, né? Das costelas de Adão, formou Deus a mãe de todos os viventes, Eva, né? Em um corpo igualmente maravilhoso, porém tão distinto em anatomia, fisiologia e genética.
Gênesis capítulo 1, versículo 27 e o capítulo 3, versículo 20, está lá a criação da mulher para o homem, para ser a adjuntora, aquela que estaria junto com ele, junto com o homem. Tá certo, amados? Muito bem. Tópico 2. Tópico 2. O corpo e a glória de Deus. A divisão, o divino tecelão. No tópico 2, né? Tópico 2, segundo tópico. O divino tecelão. O que é esse divino tecelão? Entendemos. Em linguagem poética, Davi escreve a ação divina na formação do corpo humano no ventre materno, apresentando Deus como o tecelão, capítulo de número 13 ao 15 de Salmo 139. 13 ao 15, o que diz? Pois puseste o meu interior, entrelaces-me no ventre da minha mãe. Entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhoso são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Ali está dizendo que, de uma maneira terrível, porque era impossível a humanidade chegar num ponto de descoberta. E miraculoso, porque era uma coisa maravilhosa, sem explicação. Em outras palavras, Davi está dizendo, não consigo explicar com palavras ou com toda a ciência essa obra que tu fizeste. E a minha alma entende isso. A minha alma compreende isso, sabe disso muito bem. Estou ciente disso. É isso que o homem precisa ter ciência, que toda a existência humana tem um Criador. E esse Criador, ele cuida. Quando a Bíblia fala que Deus tem ciúmes da humanidade, é porque a criação foi dele. Então ele cuida. E quem cuida, quem tem ciúmes, zela. E ele quer zelar a obra que ele criou. Ele quer zelar. Por isso que Deus abomina toda espécie de imagem. Por quê? Porque a imagem foi criada. A imagem que nós falamos aqui no primeiro tópico, ela foi criada no princípio com esta obra de um tecelão. Obra. Essa obra, Davi está chamando ela de miraculosa. Obra miraculosa. Esta imagem, que é a semelhança, ela foi criada. Criada por Deus. E essa criação, essa semelhança que é o Deus no princípio, que é o verbo,
essa merece adoração. Essa é para ser adorada. Mas ela não pode ser copiada. Não pode ser cópia. Por quê? Porque ela é única. Única. O Deus invisível, ele é único. Por isso que Deus abomina toda espécie de imagem de escultura. Seja ela de animal, de pedra, de bronze, de deuses, do próprio Deus, né? Essas imagens que são distribuídas dizendo que é o Cristo, é abominável. Deus abomina. Porque não pode. Tá certo? Então, na obra de O Tecelão, aqui nesta obra de O Tecelão, revela-se a miraculosa obra de Deus. Muito bem. A individualizada formação integral. Deus forma espírito, alma e corpo de cada ser humano conforme ocorre no ato da procriação. No ato da procriação. Então, amados, aqui está falando que no ato da procriação, no ato da concepção do homem com a mulher, e só pode haver concepção desta forma, é única. Por isso que a Bíblia condena o ato homossexual, porque no ato homossexual não tem a procriação, o ato de procriar. Macho e fêmea, Deus os criou. Deus os criou macho e fêmea. Macho e fêmea. Então, este é a maneira da concepção. Então, que ele mesmo estabeleceu pela única pela união íntima de um homem e uma mulher, macho e fêmea. As Escrituras falam claramente na existência de vida humana completa, corpo, alma e espírito. Então, no ato da concepção, já existe corpo, alma e espírito. Por quê? Porque na concepção humana, a criança ainda no ventre, o bebezinho ainda no ventre, ele já é uma vida, E por esse motivo, esse ato aqui, ó, já tem naquela vida a alma, o espírito e o corpo formado lá no princípio. Por isso que somos contrários à situação dos abortos. Por quê? Porque existe vida lá na concepção. Aqui na concepção já existe vida. Tá certo? Aqui já existe vida. Tá? Ainda no ventre existe vida. Isso ressalta a grande perversidade do aborto
e aponta para o sublime valor da maternidade, que deve ser cercada de cuidados e proteção. Então, a vida começa aqui, na concepção, quando o gameta masculino e o feminino se encontram. A Bíblia diz que milhões de espermatozoides, eles saem do aparelho masculino do homem, do gameta masculino do homem, em direção ao óvulo. Né? E um deles fecunda. No máximo 2, né? Mas um fecunda. E esse um, nessa fecundação, ele tem corpo, alma e espírito. Essa é a trajetória da grande obra de Deus. Essa é a trajetória da grande e maravilhosa obra de Deus. Tá certo, amados? Esse é o nosso tópico de número 2. Né? Parte do nosso tópico de número 2. Muito bem. O tópico de número 2, ainda continuando na nossa revista, o perigo dos extremos. Desde os tempos antigos, a humanidade tem oscilado entre dois extremos sobre o valor e a importância do corpo. Tá? E aqui vai falar sobre os cuidados do corpo. Lógico, precisamos ter cuidados com o corpo, porque a Bíblia diz que ele é o templo do Espírito Santo. Templo do Espírito de Deus. Tá certo? Então, cuidados com o corpo. Mas também existem os exageros. Que esses exageros, eles acabam trazendo prejuízos para o corpo. E esses exageros acabam trazendo as autovalorizações por si próprio, ou chamar atenção para si. Aí vai falar sobre, de um lado corrente, de um lado, correntes de pensamento como o maniqueísmo, platonismo, gnosticismo, espalham ideias que vivem a matéria de forma negativa, considerando o corpo algo essencialmente mau. De outro lado, havia o culto ao belo, como na Grécia Antiga, o desequilíbrio permanece. Vícios, automutilações e outras atividades extravagantes deformam e destroem o corpo. Né? E aqui não há tempo para a gente estudar sobre essas filosofias, né? Maniqueísmo e o platonismo, que eu acabei de falar anteriormente, sobre a ideia de Platão, né? Um filósofo grego, né, da antiguidade. Ele tem um pensamento sobre o bem e o mal, esses dois pensamentos, mas tendem a revelar algo que mais na frente ele mesmo declara que não anulando aquilo que ele mesmo descobriu, né?
trazendo a razão para um entendimento que não chegava a um ponto final sobre a existência humana. Tá certo? Então, o cuidado com o corpo é essencial, mas precisamos entender as extravagâncias, né? Em relação o bem e o mal, existe o bem, existe o mal, e precisamos, né, encontrar um equilíbrio para que nessa escolha a gente não traz prejuízos para o corpo, porque o corpo faz parte da tríplice criação, né? Da tríplice, né, criação em uma obra miraculosa de Deus. O corpo precisa ser cuidado para que ele seja habitado pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus. Tá certo, amados? Aí vai falar sobre um outro lado, o narcisismo moderno, marcado pela supervalorização do corpo. E aí a gente vai ver isso aqui nas luxúrias, nas extravagâncias do cuidado, né? Modelos e outras situações onde as pessoas se autovalorizam, esquecendo do cuidado do espírito, do cuidar o espírito, e apenas cuidar do corpo. Precisa haver um equilíbrio, onde o corpo ele só tem alegria, né, quando ele é calçado espiritualmente. Tá certo? Então, esse narcisismo aqui, nós falamos sobre umas aulas anteriores, em um trimestre que passou. Esse camarada era um jovem que ele se valorizava e dava ênfase à sua beleza. Então, ele ficava de frente de um espelho, se idolatrando com aquela beleza. Então, uma garota, né, aproximou dele para que ele tivesse, interessou-se por ele. Mas ele não percebeu isso, ou não percebia isso, porque ele se autovalorizava. Então ele ficava naquela idolatria da sua própria beleza. Então a Bíblia condena isso. Nós não podemos, né, ter essas idolatrias. A idolatria do eu. Então, a idolatria do eu. Então, quando eu me idolatro, eu também estou pecando, porque eu não posso, eu não posso adorar outra imagem que não do Criador. Embora eu sou a imagem do Criador, sim, mas eu não posso me idolatrar. Eu não posso me auto-idolatrar. Leva à prática exclusiva de selfies, publicações de si mesmo em redes sociais, cuidados estéticos, cosméticos e físicos em extremo. Tá vendo? Então, essas práticas também abomina a Deus. 1 Timóteo, no capítulo de número 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, vai falar sobre as coisas dos últimos tempos, que também já tinha sido previsto essas situações do homem, né, da autovalorização do próprio homem. Princípio ou regra: quando falamos em corpo, temos a tendência de logo pensar em regras, mas o viver cristão moderado consiste, acima de tudo, na observância dos princípios bíblicos. Um deles é fazer tudo para a glória de Deus. Então, tudo que nós vamos fazer
primeiro precisamos entender se aquela prática está glorificando a Deus, está glorificando o Criador, a obra miraculosa que ele fez. Aí existe a sensibilidade do espírito humano, a sensibilidade do espírito humano com o Espírito de Deus para fazer essa pergunta: glorifica a Deus esse ato? Sim, maravilha. Se não, então precisamos haver um equilíbrio naquela prática. Aplicável às práticas mais simples de nosso cotidiano, aplicável às práticas mais simples de nosso cotidiano, é um parâmetro espiritual mais eficaz que regras rígidas e inflexíveis, que pode nos levar ao legalismo, né? Então, a lição está dizendo que se a gente aplicar regras mais simples ao nosso cotidiano, nós não chegamos a ter regras flexíveis, regras rígidas e inflexíveis, que vai atrapalhar a nossa vida espiritual, levando ao legalismo. O que é levar ao legalismo? Ao não faz, aquela velho ditado que se fala: isso não tem nada, isso não tem problema, isso não tem nada a ver, sabe? Não, isso não tem nada a ver. Então, quando isso acontece na nossa vida, a gente começar a olhar as coisas que fazia mal e que hoje já não tem mais nada a ver, estamos entrando no processo do legalismo. Legalizar uma coisa que ontem não podia e hoje pode. Tá certo? Então, o Deus que nós conhecemos, ele não muda. Ele não muda. Então, se não podia, não pode. Tá certo, amados? É isso aí. Vamos finalizar a nossa aula. Faltou aqui o tópico 3, né? Já estamos aqui com 57 minutos de aula. O tópico 3 vai falar sobre o corpo e a coletividade. Vamos ver numa outra oportunidade aqui, a gente fazer um vídeo só sobre o tópico 3. Vou tentar fazer, na continuação desse, um vídeo só sobre o tópico 3. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos dê uma aula maravilhosa, né? E até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Que Deus abençoe.